Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Simplício e o recado hoje vai para quem é professor, para quem atua na área da mecânica, na área da eletrônica, área da ciência da computação, engenharia de software. Se você de repente é um aluno que está fazendo um curso de graduação, sei lá, na engenharia, matemática, física, ou seja, se você é uma pessoa que trabalha na área de tecnologia, é de vital importância que você conheça dois assuntos principais. Um deles é programação, isso daí você não vai ter como fugir, você vai ter que aprender a trabalhar com programação. Normalmente programação em C++, você também vai calhar e vai ter que estudar muito bem isso aí. E o outro ponto é microcontrolador. Os microcontroladores eles estão presentes em tudo que é equipamento que nós encontramos hoje, tanto na indústria, no segmento automotivo, agora nas residências, nos eletrodomésticos, ou seja, nós estamos rodeados por equipamentos inteligentes, onde são controlados aí através dos microcontroladores. Ou seja, existe um sistema de sensoriamento e as informações são coletadas e são enviadas para um processador central, vai ser o nosso microcontrolador, e esse cara vai ser responsável em tratar essas informações, processar, tomar decisão, e ou enviar uma informação para uma central, para um computador central, ou ali mesmo já realizar as operações necessárias de acordo com os valores de entrada dos sensores. Portanto, é muito importante que você aprenda a trabalhar com o microcontrolador. Através do conhecimento do microcontrolador, eu tenho certeza absoluta que você vai se tornar um profissional extremamente qualificado, um profissional diferenciado no mercado, porque você vai ter condições de desenvolver automações de processos, automações de máquina, você será capaz de desenvolver produtos específicos que atendam necessidades específicas. Portanto, esse conhecimento ele vai lhe dar uma oportunidade diferenciada no mercado. Essa oportunidade, seja através de uma recolocação melhor no emprego, seja uma recolocação melhor dentro das atividades que você já exerce, ou seja, esse conhecimento ele envolve praticamente todas as áreas, desde a área da mecânica, a área da matemática, a área da física, a área da química, né? Ou seja, porque através desse conhecimento é possível com que um matemático possa desenvolver e colocar à prova alguns modelos. O físico pode, de repente, utilizar o conceito de programação junto com o conceito de utilização dos microcontroladores para provar algum princípio ou para desenvolver até mesmo equipamentos para isso. Portanto, é muito importante que você conheça o uso dos microcontroladores. Mas o estudo requer uma sequência, porque é importante que você conheça o microcontrolador passo a passo, porque senão é perigoso você escolher a plataforma errada, escolher a IDE, que é um ambiente de desenvolvimento errado, escolher o microcontrolador errado, e isso daí pode causar para você uma certa frustração. Por quê? Porque dependendo do ambiente que você escolher, você pode escolher um processador muito sofisticado, que pode de repente ter 1 milhão de recursos. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é bom. Mas como é o primeiro passo para quem está precisando aprender a trabalhar, eu confesso para você que você vai ter muitas dores de cabeça. Tudo bem? Porque existem muitos princípios computacionais, arquitetura, registrador, conhecimentos até relativos como avançado de programação, que já estão inertes dentro dessas plataformas, dentro dessas IDEs. E é importante você conhecer isso para você poder assim desenvolver as suas aplicações de maneira correta. Portanto, aqui no caso, nós criamos um curso que é chamado Formação de Programadores Especialistas em Microcontroladores PIC. Esse treinamento é um dos treinamentos mais completos, eu posso lhe provar sobre isso aí, tá? Que existe aí no mercado. E o mais interessante desse curso é que nós procuramos focar desde o conceito básico de programação em C. Tudo bem? Então nós pegamos exatamente desde lá do início para aquelas pessoas que não conhecem nada, e nós avançamos
tanto com relação ao estudo da linguagem, o estudo da arquitetura, com muita prática. Então nós dividimos o curso baseado em várias unidades, com muitas práticas atreladas a laboratórios, até chegarmos ao ponto de utilizar sistemas operacionais de tempo real, que é um dos tópicos muito interessante para quem, de repente, já até conhece um pouco do microcontrolador, mas não sabe utilizar um sistema operacional. Então, esse curso ele é um curso muito completo, que ele vai abranger desde as aulas fundamentais, para aqueles alunos que estão começando a trabalhar com programação, até as aulas médio e avançado, para aquelas pessoas que já, de repente, desenvolvem aplicações com microcontrolador, mas querem se especializar cada vez mais. Agora eu quero falar sobre a sequência com relação aos estudos, porque este vídeo, o objetivo é fazer com que você possa compreender que ao se tornar um profissional especializado na área, você terá novas oportunidades de desenvolver as aplicações aí que o mercado necessita, que são as aplicações específicas, né? Tanto para a área de automação industrial, automação residencial, ou de repente até para as áreas mais diversas que existem no mercado, como por exemplo até áreas de brindes, área de iluminação, né? Área da pesquisa científica, ou seja, em todas as áreas. Basicamente, esse curso ele começa com o princípio, que é uma introdução em cima da programação C, que a gente chama de unidade 0, que é a unidade base, tudo bem? Que é a unidade onde as pessoas vão mergulhar aqui para poder aprender e recordar sobre as regras utilizadas na linguagem, e linguagem C, tudo bem? Em seguida, nós partimos já para o estudo dos pinos de GPIO do microcontrolador. Os pinos de GPIO do microcontrolador são recursos extremamente utilizados e, obviamente, né, é a primeira coisa que a pessoa vai ter que aprender a trabalhar. Tudo bem? Então, quando a pessoa começa a trabalhar com os pinos de GPIO, é a oportunidade dele também começar a conhecer um pouco mais com relação à própria arquitetura e o funcionamento de máquina. Tudo bem? Então, é a primeira etapa que a pessoa vai começar a trabalhar, que é a manipulação dos pinos de I/O. Em seguida, já vem as unidades que exploram o uso de display. Por quê? Quando você utiliza os pinos de I/O do microcontrolador, né, além de você aprender a utilizar os registradores internos, você também vai começar a entender como é que constrói programa para manipular esses pinos de GPIO. E logo de cara nós já encaramos aqui as rotinas de manipulação de display. Aí você deve estar falando assim, pô, mas por que você vai trabalhar com display agora? Tá? Porque é importante nós termos uma interface, uma IHM, uma interface visual, para que a gente possa depois começar a visualizar as operações que estão acontecendo internamente dentro de outros periféricos, como por exemplo os canais analógicos. Então quando a gente começa agora a utilizar os canais analógicos para poder fazer a leitura de sensores que provê um sinal analógico, tudo bem? Então você começa a entender como construir suas próprias bibliotecas, como escrever informações no display, porque até então nós estamos consumindo agora pinos de GPIO, display LCD, já estamos aprendendo a fazer as varreduras e fazer os cálculos dos tempos, né, os tempos de varreduras, e agora chegou o momento da gente começar a utilizar os timers. Os timers é uma das principais ferramentas que existem internamente em um microcontrolador. Se você não souber programar esses caras, confesso para você que você não vai conseguir avançar. Tá? Então, essa unidade é uma unidade onde a gente faz um trabalho muito pontual, para que você realmente entenda o funcionamento, entenda a importância de se aprender a utilizar esse periférico dentro do contexto geral das aplicações que já estão sendo realizadas. Em seguida, nós partimos para as interrupções. As interrupções é quase tudo para um microcontrolador, porque ela vai permitir com que você possa desincronizar, de certa forma, a execução do seu projeto. E você também poderá priorizar alguns processos do seu programa. Então aqui nós começamos a utilizar as interrupções em hardware com o benefício de você poder utilizar o melhor do conceito de programação usando os benefícios de hardware para isso.
ok? Em seguida, nós entramos já dentro das unidades específicas, como, por exemplo, o Capture, que permite com que você possa, por exemplo, fazer leituras de frequência de sinal, onde você vai fazer uma captura de um sinal. Então, normalmente, quando você utiliza rádios, módulos, por exemplo, você utiliza sensores externos, muitos deles fornecem para você pulsos, e você, em muitos casos, necessita fazer a leitura da largura desses pulsos, né? Tanto com relação à largura, cálculo do período, do vale, tudo, você precisa tratar essas informações. Então, para isso, nós aprendemos a utilizar o Capture, que é um dos recursos internos desses microcontroladores de maneira geral. Em seguida, você entra dentro do campo que a gente chama que é o Compare. O módulo Compare, atrelado ao CCP, que é o Capture Compare PWM, que é um periférico, ele é muito útil para que você possa gerar uma saída, um sinal pulsado na saída, onde você vai determinar a largura desse sinal. Isso aqui é muito útil, principalmente quando você quer prover uma saída, como por exemplo, uma saída de um controle infravermelho, por exemplo. Você quer gerar um sinal, uma largura diferenciada. Então usa-se muito o módulo Compare para isso. E nada melhor do que agora você aprender a utilizar o PWM. Né? O módulo PWM é muito utilizado, principalmente no uso com motores, né? Porque a gente consegue fazer uma modulação de largura de pulso. Né? Então aqui é muito interessante porque a gente explora muito, a gente constrói as nossas próprias bibliotecas para poder trabalhar com esse periférico. Então, ou seja, o que nós estamos linkando? Nós estamos linkando desde o conceito de programação, né, para você poder construir as suas bibliotecas, poder manipular o microcontrolador e aprender a trabalhar também com o core e com os periféricos internos do microcontrolador. As unidades, elas possuem, por exemplo, os desafios que vai colocar à prova os conhecimentos que você está adquirindo ao decorrer das unidades. Em seguida, nós entramos dentro da parte do display de 7 segmentos, que é uma unidade muito importante, porque aqui você vai aprender o que a gente chama de varredura, tá? Dentro do conceito de máquina de estado, que já entramos dentro de um processo, que aí você vai começar a entender quando é que se usa, por exemplo, declarações como volátil, a importância de você fazer essas declarações, como é que você cria essas máquinas de estados dentro de um conceito de varredura. E aí nós partimos para as memórias, o uso da memória, por exemplo, EEPROM, que é a memória não volátil interna que existe nesses microcontroladores, como é que você acessa, como é que você cria suas bibliotecas, e todas essas unidades aqui, elas são basicamente linkadas. Então, por exemplo, dentro da unidade de display, dentro da unidade de E2PROM, por exemplo, nós podemos muito bem utilizar o display LCD em conjunto com o canal analógico, em conjunto de manipulação de GPIO, em conjunto com as varreduras de timer, para poder compor um projeto, uma aplicação muito maior, uma aplicação que envolva muitos recursos internos. Isso é para fortalecer o teu conhecimento da arquitetura, o domínio da linguagem e da programação em si. Em seguida, nós entramos dentro dos modos de gerenciamento de energia e a parte dos osciladores, que são conceitos e ferramentas muito importantes que você precisa dominar quando você trabalha com um microcontrolador. Esse setor de oscilador, essa seção de oscilador, é um dos departamentos que mais confusos, dependendo das arquiteturas que você vier a utilizar. Quando você avança, pega esses microcontroladores maiores, que ele possui derivação do seu circuito oscilador, então existe uma frequência que vai para a CPU, uma frequência que vai para periférico, uma frequência que vai para barramentos diferentes. Isso daqui começa a complicar nossa vida. Então por isso a gente precisa entender muito bem como a gente pode pegar um datasheet, olhar e ver esse diagrama e entender. Além disso, nós partimos para os canais de comunicação. Hoje não tem validade de você escolher um microcontrolador que não tenha canais de comunicação. Todos os microcontroladores hoje, até mesmo os menores, existe uma interface de comunicação externa, né? Além da questão da GPIO. Então existe, por exemplo, o canal de comunicação serial, que é um canal de comunicação clássico, que existe desde os primeiros microcontroladores, mas aqui o interessante não é simplesmente você enviar informações pela serial, mas sim enviar e receber um protocolo de comunicação, tratar essas informações via programação, interfacear via serial 2 microcontroladores. Então tudo isso é feito através dessa unidade.
Em seguida, nós partimos para I2C e SPI, que são os dois principais canais de comunicação responsável por fazer a leitura de quase todos os sensores que você encontra, sensores com saídas digitais que você encontra no mercado. Tá? Então, basicamente, I2C e SPI são muito utilizados. Principalmente o canal SPI, de acordo com a sua velocidade, seus benefícios de velocidade de operação, e o I2C pelo fato dele ser um protocolo, né, bem maduro, disponibilizado aí no mercado. E depois nós entramos na parte, que é a parte dos fusíveis, que são os bits de configuração. Então, ou seja, se você quer se especializar nessa área de microcontrolador, aprender a trabalhar bem com programação e fazer os projetos que você deseja, eu aconselho muito que você encare essa jornada, que é esse curso da formação. O curso da formação vai tornar você um profissional especializado nisso daqui. E você sabe muito bem que um profissional especializado, ele de certa forma vai ter melhores oportunidades no mercado, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com coisas específicas e o mercado hoje requer qualificações específicas em várias áreas. E principalmente, no caso da área técnica, o conhecimento de programação focado para sistemas embarcados. E hoje, quando a gente fala a respeito de sistemas embarcados, não há como não falar do microcontrolador. Só que o que acontece? O fato de você conhecer bem programação e conhecer todos aqueles demais periféricos e ganhar o conhecimento de programação não significa que você consiga, por exemplo, utilizar um display gráfico. Não significa, por exemplo, que você consiga fazer uma interface USB com um computador, por exemplo. Não significa que você consiga fazer uma comunicação em rede. Então, para isso, nós partimos para as unidades específicas. As unidades específicas são tópicos atrelados direto ao conhecimento específico daquele assunto, como, por exemplo, um display gráfico, um conhecimento específico de uma família específica de microcontrolador, né, a um display TFT, por exemplo. Então, esses assuntos são assuntos importantíssimos. Por quê? Porque, por exemplo, relógio de tempo real, isso daqui vai fazer com que você aprenda não unicamente a utilizar o protocolo I2C, mas ele vai te ensinar também a você olhar um manual de um componente, de um sensor que você queira utilizar e entender como você vai acessar os registradores internos desse sensor, utilizando, por exemplo, os protocolos I2C. E dessa forma você vai compor o seu projeto, vai compor as suas bibliotecas e assim você vai aprender a utilizar. E, obviamente, se você quiser se especializar em outros ambientes, outras IDEs, né, nós contamos também aqui com muitas aulas atreladas ao próprio MPLAB X, que a Microchip vem trabalhando fortemente, como, por exemplo, o desenvolvimento desse plugin, que foi o Code Configurator. O Code Configurator ele é um plugin que você carrega dentro dos ambientes de desenvolvimento, que é o MPLAB X, que é um ambiente baseado no NetBeans, que a Microchip desenvolveu, que permite com que você possa gerar códigos de inicialização de periféricos. Então, isso que é interessante, porque você ganhou conhecimento para poder entender como programar esses periféricos, como desenvolver suas bibliotecas, e agora você pode muito bem utilizar ferramentas que agilizam para você a inicialização de algum periférico específico, de algum recurso específico, tá, dentro do ambiente de programação. Isso daqui vai permitir com que você possa pegar parte de códigos que é gerados, por exemplo, dentro do MPLAB X, carregar em qualquer outro compilador que dê suporte à família. Então repare que a formação ele é um dos cursos mais completos que nós temos no mercado aí. Só que ele não para por aqui não, porque nós temos também as aulas de especialização em Wi-Fi e as aulas de especialização em Bluetooth. As aulas de especialização em Bluetooth, por exemplo, permite que você possa construir as suas redes Smart Grid, as suas redes internas para poder gerenciar os seus dispositivos, né, dentro de uma rede local. Aqui eu utilizo dois módulos Bluetooth, que no caso é o módulo RN52 e o módulo RN41.2. Então aqui eu ensino desde a você utilizar um Bluetooth de áudio, para você criar um sistema multimídia de transmissão de streaming de áudio. Então você pode criar fazer uma automação residencial, onde a pessoa possa enviar informações, enviar uma música por streaming
entendeu? E você receber isso via Bluetooth. Já esses módulos já têm saídas já de áudio, então já pode simplesmente ligar nos amplificadores para poder ligar nos alto-falantes, nas saídas, que são as caixas, entendeu? E o módulo RN4142, ele utiliza o que a gente chama Serial Port Profile, que é um módulo que ele simplesmente cria um túnel serial. Então você pode se comunicar diretamente numa rede ponto a ponto, né, porque o Bluetooth ele trabalha na topologia estrela, mas pontualmente ele é uma rede ponto a ponto, tá? E fazer os acionamentos que você quiser. E aqui no caso eu inclusive ensino a como construir um aplicativo utilizando o Android, né, a ferramenta oficial da própria Android, do próprio Google, né, para poder construir software, aplicativo para smartphone que manipula o Bluetooth se comunicando via protocolo com o módulo RN4142, que é um módulo Bluetooth. E tem também as aulas Wi-Fi, que seguem a mesma ideia. Então, sem dúvida alguma, esse é o caminho que você precisa ter caso você queira se especializar na área, né? Seguir bem uma sequência legal de curso, onde existe um acompanhamento de um instrutor, de um professor, onde existem outros alunos, né, que podem realmente te ajudar, que estão seguindo essa mesma tarefa, né, até você chegar a esse ponto. Quando você chegar nesse ponto, né, que é o estudo do sistema operacional, aqui você vai ficar muito feliz de ter chegado a esse ponto, porque eu confesso para você que não é fácil esse caminho, né? Eu não estou dizendo para você que o caminho aqui é fácil, mas ele é necessário, entendeu? Ele é necessário. É necessário com que você aprenda bem a trabalhar com arquitetura, porque isso daqui vai permitir com que você possa facilmente utilizar outras arquiteturas, caso você venha de repente você entra dentro de uma empresa onde já existe uma arquitetura com um processador que já é comum as pessoas utilizarem. Então, como você já tem essa bagagem, o que você pode fazer? Você pode dar continuidade na execução desses projetos, desses desafios. Tudo começa a ficar mais simples, tudo bem? Quando você conhece muito bem o comportamento de certas estruturas. Beleza? Então é isso aí. Procure se tornar um especialista na área de programação, área de microcontrolador. A área de sistemas embarcados é uma área muito legal de se trabalhar. É uma área que ela complementa quase todas as áreas da área técnica, desde a área de programação, a área da mecânica. E se você é um professor, você tem que conhecer muito bem a utilização de um processador para que você futuramente possa trabalhar com filtros digitais, possa criar os seus controles, tudo bem? Utilizando lá os seus canais analógicos, né? Entendendo como é que você pode fazer as varreduras nos tempos corretos. Então é um treinamento muito completo. Então esse é o recado aí que eu quero passar para você que deseja se tornar um profissional especializado na área. Tudo bem? Lembre-se, o futuro requer profissionais especializados em várias áreas. E nada melhor do que você se especializar na área de sistemas embarcados, dominando muito bem programação C, C++, e assim você certamente será um profissional muito bem qualificado aí e muito mais feliz na profissão que você atua na área técnica, beleza? Então é isso aí, um grande abraço para você e nos vemos aí até a próxima aula. Abraço!